Você já se pegou pensando se valeu a pena se casar? Se valeu ter filhos e levar uma vida com seu parceiro? Já se viu questionando que ele não é mais o mesmo? E que você é um lado sem importância na relação? O que está acontecendo? Será que o problema não pode estar em você e no que você espera da vida e da relação? Então, pessoal, eu sou o Norba e neste vídeo vou te ajudar a conhecer as 3 esferas na relação e identificar se o casamento está firme ou afundando. Ou até, se já não afundou de vez e você continua insistindo. Me acompanhe neste vídeo para entender um pouco do que acontece ou pode acontecer com qualquer casal. Vamos lá. Casamento é constante construção e quando para de crescer, pode vir a fatídica demolição. Mas entenda que existem 3 esferas a serem compreendidas, pois casamento é união, mas não algo único. Vamos começar com a primeira esfera, a esfera do eu, ou seja, a sua. Ela abrange seus hábitos, desejos, manias e comportamentos que desde cedo moldaram quem você é hoje e sempre será. Ela pode ser alterada em alguns aspectos, mas em outros não. A segunda esfera é a esfera do outro, do parceiro, parecida com a sua. Ela traz o que ele é como pessoa, com qualidades, defeitos e com aquelas pequenas coisas que te incomodam, às vezes sem importância, na relação. Ela também pode sofrer alterações, mas não em tudo. A chave de tudo é entender que a perfeição não existe, mas aceitação, respeito e tolerância, sim. E podem ser a chave para salvar uma relação. Entenda agora a terceira esfera, a esfera do nós. Entramos aqui na nossa esfera, ou seja, o relacionamento como um todo. Ela é separada das outras 2 esferas, separando o eu do ele e configurando a relação, que deve ser uma eterna construção em dupla. Quando essa construção fica a cargo de apenas uma pessoa, ou esfera, é fato que ela não vai se sustentar por muito tempo, mas isso não significa que ela vai se autodemolir. Ela pode apenas ficar cada vez mais oval, ao invés de ser um círculo. Vamos ver se a sua esfera do nós está bem redondinha. Aqui você tem que se auto-questionar em também 3 detalhes. Primeiro, a relação é recíproca. Você se dedica, trabalha com empenho na relação, faz talvez dupla jornada sem reclamar, coloca o máximo de si para construir algo sólido. Então o Norba faz uma pergunta. O parceiro também atua dessa forma? Ou você sente que apenas sua esfera está agindo para manter a relação? Segundo, o que você espera do outro é possível? No decorrer do tempo, as pessoas mudam, a rotina se estabelece e nem sempre tudo o que você quer é possível de ser alcançado. Exemplo, ele é separado, mas você não quer que os filhos pequenos venham para sua casa nos finais de semana em que ele tem direito a ficar com as crianças. Ele tem que esquecer os filhos da outra relação? Ou você pode fazer um esforço? Apostar na primeira opção é um tiro no pé. Outro exemplo. Você odeia sua sogra e não quer de forma alguma participar de almoços, festas ou qualquer coisa que envolva a família dele. E também não quer que ele vá. Outra expectativa impossível. E pior ainda, se você se isolar da família dele, seja falsa e aceite convites. Mas algumas expectativas são possíveis. Exemplo. Você não gosta que ele corte as unhas do pé sentado sobre a cama e pede várias vezes para que ele não faça isso, mas ele ignora seus pedidos. Aqui já é algo preocupante, pois é uma expectativa possível. Terceiro autoquestionamento. O relacionamento transformou você numa pessoa melhor? Você tem otimismo? Faz planos para o futuro juntos? E quer fortalecer cada vez mais a relação? Ou você se tornou uma pessoa azeda, irritada e mal-humorada? O casamento virou um fardo pesado demais para você carregar? Aquele que você não vive, mas atura? Acho que o Norba nem precisa explicar muito, mas veja, como saber se a relação está afundando? Passo 1. Quando ele ou ela não estiver te vendo, respire fundo, conte até 10 e olhe para ele com a mente limpa, sem irritação. Abra o pensamento para o carinho e lembranças positivas do passado. Quando terminar, observe em sua mente o que está sentindo. Volte para a realidade. Se ainda está sentindo o afeto e vendo a pessoa que você escolheu, é sinal de que ainda tem algo de bom no casamento. Passo 2. Voltemos ao exemplo das unhas sobre a cama. Seu pedido foi atendido? E outras coisas simples que você pede?
aquelas expectativas possíveis? Você sente que ele também se esforça para te alegrar e respeitar? Se a resposta for negativa, a coisa não é boa. Mas se for positiva, isso quer dizer que ainda há empenho da segunda esfera na relação. Passo 3. Retorne para você. Você é uma pessoa melhor? Sente que está evoluindo como ser humano? Ou está irritada, raivosa e infeliz? Se a resposta for a última opção, a relação está afundando. Aqui o principal. Você sente atração física e desejo de se relacionar com alguém que você conhece? Tem que ser uma coisa mais forte e você não deve confundir com uma fantasia, algo que você faria e depois, tchau. Se sim, seu parceiro não faz mais parte da terceira esfera e somente a esfera do eu existe agora. Todavia, é preciso muita reflexão antes de fazer besteira. Uma boa conversa pode ajudar muito a recuperar a relação. Às vezes o parceiro nem sabe que está afundando a relação e pode ajudar a retomar a construção da esfera do nós. Se está gostando, dá um like para o vídeo chegar a outras pessoas que podem até estar com problemas na relação. Mas se você, depois de muito esforço, verificar que não dá mais mesmo, a separação será a melhor opção, pois existe, sim, vida depois do divórcio. Se você quiser uma postagem sobre como fazer uma separação menos traumática, deixe nos comentários. O Norba fará uma postagem com várias nuances. Dependência financeira, marido agressivo, direitos do casal. O Norba é formado em direito, guarda dos filhos e outros detalhes pertinentes. Espero que o vídeo tenha sido útil. Abraço do Norba.